Amém. O que nós vamos ver hoje é a ligação da nossa filiação com a vitória de Jesus Cristo no Calvário. E eu quero começar dizendo para você hoje que a palavra igreja, que é formada por filhos, não associe ao nome igreja a membresia, porque Jesus nunca fundou nada onde pudessem haver membros, onde hoje você pudesse estar e amanhã não mais. Deus, Ele colocou em nós a sua natureza, o que nos faz filhos. Então a igreja, ela é composta por filhos e não por membros. E a palavra igreja e a palavra vencedora estão totalmente ligados. A palavra filhos e vencedor estão totalmente ligados. Isso não tem nada a ver com a sua denominação, com a sua instituição, porque nós somos a igreja. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Se você for a Romanos capítulo 8, você vai ver que nós temos a marca da adoção. A marca da adoção é a própria presença do Espírito Santo em nós. Quando Deus olha para nós e Ele vê o Espírito Santo em nós, trabalhando em nós, edificando em nós o seu caráter, o fruto do Espírito, Ele vê em nós como filhos, porque era exatamente assim que o Filho de Deus agia. Hoje nós temos o Espírito Santo para que nós nesse mundo, nessa terra, nós possamos ser assim como Ele é, como o apóstolo João diz, ousadamente, profeticamente, dizendo que assim como Ele é, nesse mundo nós somos, porque nós temos a marca do Espírito Santo em nós. E toda a nossa vida então vai partir de um ponto comum, gente. A minha vida e a sua vida, como filhos de Deus, vai partir de um ponto comum. Qual é esse ponto comum? A cruz. A cruz retoma o direito de nós sermos filhos de Deus novamente. Todos nós, todas as pessoas que estão ali nesse mundo, todas as pessoas a quem você considera perdidos, eles estão perdidos porque eles não conseguem ou não conseguiram ainda ouvir a mensagem, e se ouviram não entenderam, e se não entenderam, isso não foi gerado fé para que eles possam responder. Mas a salvação é um direito de todos, a filiação é um direito de todo ser humano, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós. Colossenses capítulo 2, verso 13, vai dizer assim, até o verso 15, quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, porque o propósito era um filho morrer, para que muitos filhos viessem à glória, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou de meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Jesus triunfou onde? Na cruz do Calvário. Como homem e como Deus, Ele triunfou na cruz do Calvário. Como Filho de Deus, Ele triunfou na cruz do Calvário. Sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, Ele triunfou por nossa causa. Ele triunfou por causa do Pai. Antes de todas as coisas, Ele triunfou porque era desejo do Pai ter muitos filhos. Era desejo do Pai ter uma família, desde antes de todas as coisas. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou a humanidade para que Ele pudesse ter uma família, com base no seu Filho amado, a quem Ele amava. Então nós temos que viver com essa realidade de dentro para fora. Isso tem que estar dentro de nós. Tudo o que nós temos falado até agora é para criar uma realidade dentro de você, uma consciência dentro de você, de que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem o poder para vencer dentro de você. É a verdade sendo estabelecida dentro de mim, porque tudo foi criado pela verdade. Tudo foi criado pela verdade, tudo é estabelecido na minha vida e na sua vida. Ela é o fundamento, ela é a rocha sobre o qual nós firmamos os nossos pés, a nossa caminhada. A visão do pé traz uma visão de uma jornada, algo que é contínuo, algo que anda para frente. A nossa vida tem que andar para frente.
E como filhos de Deus, nós temos que entender que a nossa vida interior tem uma parte muito grande na nossa existência. A nossa realidade interior é o que tem que influenciar a nossa visão exterior. A Bíblia diz que tudo foi criado pelo mundo sobrenatural, aquilo que você não consegue ver, aquilo que os seus olhos naturais têm dificuldade para ver, a Bíblia diz que tudo foi criado por isso. E é a fé que nos ajuda a enxergarmos. A fé, gente, é um poder de visão que nos ajuda a enxergar esse sobrenatural. Por isso que Deus disse para o profeta: olha, escreve para que o povo veja a visão. A fé nos ajuda a ver a visão, a ter a visão, para que você possa correr com a visão. A fé Deus mostra pela graça, mas é a fé que nos faz alcançar. Como é que eu vou alcançar alguma coisa que eu não vejo? No meu espírito eu consigo ver que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu tenho verdade. Porque eu creio na palavra, e a palavra me fundamenta. A palavra me certifica. A palavra me firma. A palavra me fundamenta. Nós precisamos enxergar as coisas de forma correta. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 9. Diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas olha a realidade interior, mas não somos desamparados. Ainda que os homens nos persigam, eu sei que eu estou com Deus e Deus está comigo. Nós somos abatidos, mas nós nunca seremos destruídos. As aflições podem vir, as dificuldades podem vir, mas a minha certeza é o que me permite permanecer. Gente, a tua fé é para que você possa resistir. E é na sua resistência que você vai quebrando a fronte, que você vai avançando. O vento contrário, ele vai vir, mas qual é o teu fundamento? O teu fundamento, se for bem estabelecido, te permanece. Uma hora esse vento contrário acaba, e você naturalmente avança para as coisas que adiante de ti estão. Verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, falando sobre o teu espírito, falando também sobre a tua alma, sobre os teus sentimentos. O homem interior é essa junção do teu mundo interior. O teu coração é o homem interior. O teu coração é formado pelo teu espírito, pela tua alma. É o teu mundo interior. É a essência daquilo que você é. Não adianta você falar que o teu coração é o espírito e você não englobar a sua alma. Porque você também é um ser moral. Você é um ser que tem pensamentos. Você não pode distinguir, apesar de serem duas coisas diferentes, mas você não pode desassociar o seu espírito da sua alma. Você tem que renovar tanto o teu espírito quanto a tua alma. O processo da renovação do teu espírito passa pela tua mente, pelos teus pensamentos. E o teu espírito que é renovado influencia a tua mente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mais uma vez, nós precisamos enxergar a vida da visão correta. Qual é a visão correta? De dentro para fora. A realidade interior tem que falar muito mais do que a sua realidade exterior. Deus tem vitória para nós, nós temos que andar em vitória. Esse é o plano de Deus para nós. Qual é o ponto de vista que Deus quer que nós tenhamos? A palavra está sendo continuamente estabelecida e confirmada. Ela está estabelecida e confirmada para sempre.
Mas nós temos que nos apropriar dessa realidade eterna para o nosso interior e saber que dentro de mim ela está sendo estabelecida e confirmada por Deus para sempre dentro de mim. Eu tenho que entender que o inimigo com quem eu luto ou eu resisto, melhor dito, ele já é um inimigo derrotado. E que continuamente eu devo me renovar na palavra de Deus, na verdade. Na verdade, no mundo há várias vozes, nenhuma delas sem significado. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então eu e você somos na realidade o porquê dessa terra existir. O mundo foi criado para os filhos de Deus, foi tomado pelo diabo, mas a terra continua sendo de Deus. E quando ele nos resgata na cruz do Calvário, ele nos dá novamente o direito de administrarmos essa terra. Então nós somos o propósito dessa terra existir. Os filhos de Deus. Nós somos o propósito de Deus nessa terra. Revelar, qual é o propósito da humanidade? Revelar a Deus no nosso natural. Você foi criado para revelar a Deus aonde você estiver. Você foi criado para dar glória a Deus. A sua vida tem que glorificar a Deus. Tem que trazer reputação, fama, peso. As pessoas têm que chegar perto de você e sentir pesadas. Sentir o peso da reputação de Deus. É por isso que, por exemplo, Charles Finney fala que aonde ele muitas vezes andava, as pessoas caíam porque se sentiam pesadas por causa do seu pecado. Por quê? Porque viam o peso da reputação e da fama de Cristo em Charles Finney. E aí as pessoas caíam e se arrependiam. Da onde é que vinha isso? Da convicção daquele homem com a verdade, do tempo que ele gastava com a verdade. E Deus depositava muito mais glória nele, porque era um homem que sabia glorificar a Deus. Nós, como filhos, fomos chamados para glorificar a Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. A sua vida foi criada para anunciar a grandeza do seu Deus. A sua vida foi criada para isso. Então, é quando nós sabemos, quando nós vivemos pela fé, manifestando o triunfo de Cristo, que as pessoas são atraídas. Não é na sua vida de derrota. As pessoas não são atraídas na sua derrota. As pessoas são atraídas por você porque elas andam em derrota e você anda em vitória. Então a tua vitória é uma maneira das pessoas serem atraídas para o Evangelho. Porque as pessoas começam a perguntar como é que nesse tempo de caos você consegue se manter fiel. E aí você pode dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido, então eu permaneço. A crença, a fé. Mais uma vez, é quando nós sabemos, quando nós vivemos pela fé, manifestando o triunfo de Cristo. Eu sei que Cristo já conquistou a vitória para mim, e eu como filho tenho direito à vitória. Então o que eu preciso fazer para me manter em vitória? Eu preciso continuar crendo, sabendo o direito que eu tenho, sabendo me posicionar, sabendo responder às pressões do mundo, sabendo me manter em caráter, sabendo manifestar o fruto do Espírito. É nesse momento quando eu manifesto o triunfo de Cristo na cruz. O triunfo de Cristo na cruz, gente, presta atenção, o triunfo de Cristo na cruz manifesta uma coisa muito importante. Deus amou o mundo. O Senhor Jesus manifestou uma coisa muito importante para a nossa vida de triunfo. Deus amou o mundo. O amor de Deus manifesta aquilo que Ele tem para nós. E Cristo é a manifestação desse amor por nós. Nós temos o que nós temos, nós somos o que nós somos por causa do amor de Deus. E por causa do amor de Deus, Ele envia para nós o Espírito do Seu Filho, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Ele nos influencia a andarmos em vitória. Ele nos guia em triunfo. Nós somos guiados. Você lembra que na última vez nós falamos que Jesus foi guiado no deserto?
pelo Espírito, ele foi guiado em triunfo, porque ele estava preparado para triunfar. Com todas aquelas tribulações, com todos aqueles testes, Jesus foi guiado no deserto para triunfar. Deus te guia em qualquer circunstância para você vencer. Mas para que você possa se apropriar disso, a sua realidade interior tem que estar muito mais forte do que aquilo que você vê. O mundo aí fora diz que você é um pecador, que você não merece nada. Mas a palavra de Deus diz que como filho você tem direito a tudo. Como filho você tem direito a todas as promessas. Como filho você tem direito a todas a herança. Porque você como filho você também é herdeiro. Essa é a realidade que nós temos que ter dentro de nós. A realidade sobrenatural vai exceder consequentemente a realidade natural. Então nós temos que olhar para nós da maneira correta. Da maneira correta. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Verso 13. Quem nos dá esse tipo de revelação, gente, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos influencia nessa parte. E Mateus capítulo 16, verso 13 vai dizer assim: chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: bem, uns dizem que você é João Batista, os outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, todo mundo diz qualquer coisa. Então Jesus vira para eles e fala o seguinte: tá bom, eu entendo o que os outros estão dizendo, mas qual é a realidade pessoal que vocês têm de mim? Qual é a visão individual que vocês já experimentaram de mim? Porque, amados, não adianta você vir à igreja e não experimentar Cristo. Você vai viver como Jó, e você vai questionar como Jó. Por quê? Porque você não experimenta, você ouve falar: eu ouço falar que Deus é bom, mas eu nunca experimentei da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque você não renovou a sua mente. Você não consegue experimentar a Deus se a sua mente estiver atrapalhando você. Por isso a palavra de Deus diz que você tem que transformar, renovar a sua mente, você tem que se transformar pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a Deus. Porque a vontade de Deus é o que Deus é. Deus nunca vai querer algo para você que Ele não é. Por isso Ele não pode querer algo mal para você, porque Ele não é mal. Mas o homem, quando vive fora da vontade de Deus, ele experimenta a maldade das trevas. E quando ele não conhece a Deus, ele diz que aquela maldade vem de Deus. Então, para que nós possamos experimentar a Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos não nos atrapalhem de ver Deus como Ele é. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: muito importante, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, perdão, foi essa revelação que fundamentou o ministério de Pedro. Foi essa revelação que fundamentou a igreja. E é essa revelação que tem que fundamentar a nossa vida. Foi por causa dessa revelação que Pedro, lá em Atos, pôde testificar acerca do Filho de Deus. Porque ele recebeu revelação. Foi essa revelação que penetrou no coração dos homens, trazendo arrependimento. Foi essa revelação. Quando Pedro, lá em Atos, vai dizer: aquele a quem vocês crucificaram se tornou o Cristo e Senhor. O Rei, o Messias, dito lá no Salmo 2, aquele Messias que o sumo sacerdote interpelou Jesus e disse: você é aquele Messias?
o mesmo Messias. Jesus não havia dito que ele era o Messias. Ele se chamava de Filho do Homem. Ele se chamava de Filho do Homem justamente para poder mascarar isso, para que as pessoas pudessem receber a revelação pelo Espírito. Porque se alguém lesse Daniel, saberia que Jesus, ao falar Filho do Homem, estava falando de si como o Messias. Mas esses homens eram iletrados. Quando ele se chamava de Filho do Homem, ele estava dizendo que ele era parte da humanidade. Eu estou inserido nessa mesma dimensão que vocês estão, mas eu sou de uma dimensão superior. E aí ele pergunta para eles, então, qual é a revelação que vocês têm de mim? E Pedro, pelo Espírito Santo, através do ministério do Pai, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas coisas importantes aqui: tu és o Cristo, o Messias, Christos. Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro conseguiu adentrar na região celestial para poder pegar essa revelação. Veja bem, ele não precisou ir para o céu. Ele adentrou na região celestial. O céu é uma dimensão que nós podemos viver. O céu é muito mais do que um lugar com mansões. O céu é uma dimensão onde o trono de Deus é estabelecido. Quando ele entrou naquela dimensão e ele conseguiu perceber o trono de Deus, o Pai revelou para ele: esse trono é do meu filho. Então ele é o Cristo. E quando ele soube comunicar aquela verdade, ele comunicou aquela realidade. Olha, na região celestial, tu és o Cristo, o Filho. Para tu seres o Cristo, tu tem que ser o Filho. Porque apenas o Filho pode ser o Cristo. Então eu te declaro que você é o Filho de Deus. E por ser o Filho, tu és o Messias. Tu és o Messias. Então Pedro fala algo que impressionou Jesus. Algo que foi revelado pelo Pai pessoalmente. A nossa revelação tem que ser pessoal. Não adianta você ouvir algo aqui do púlpito. Eu te prometo que quando você receber uma revelação pessoal, você vai ficar impressionado. Você fica impressionado com aquilo, com a capacidade de Deus esconder as coisas em si mesmo, para nos revelar no tempo apropriado. Você fica impressionado ao ler um versículo e de repente algo ser aberto, algo que você nunca tinha visto. Você mesmo com o Espírito Santo. Talvez o que você esteja ouvindo aqui seja revelação para você. Talvez tudo que nós tenhamos falado seja algo novo para você. Mas o propósito dessa escola é trazer esse tipo de ambiente para que você, na sua casa, possa experimentar essa dimensão chamada céu. Uranos, uma dimensão mais elevada. Nosso propósito é te treinar para que você possa receber isso do Espírito. Quando nós estamos crescendo, a Bíblia diz que ele usa de tutores para nos ensinarem. O que nós queremos é com que você fique atento à voz de Deus, para que você possa perceber por você mesmo. Nós queremos treinar para que o seu relacionamento com Deus seja maior do que o seu relacionamento comigo. O nosso treinamento, o nosso ensino é para que você receba a revelação mais do Espírito Santo com base na verdade, do que você recebe a revelação através de mim. Tudo que nós estamos dando aqui para você é apenas fundamento para que você possa crescer, para que você possa buscar, para que você possa querer mais. Porque existe mais, tudo que eu estou falando aqui existe mais e mais e mais. São águas nos joelhos, águas nos artelhos, águas nos lombos.
águas para passar a nado. Nós queremos com que você se desenvolva ao ponto de você querer passar a nado, sem medo de ir lá para frente. E foi nesse ponto que Pedro entrou nessa jornada. Pedro entrou de cabeça, ele experimentou algo que veio de Deus. Olha só, não foram os homens. Não foram os homens, porque os homens consideravam Jesus como profeta. Ele era profeta? Ele era profeta, ele era 100% profeta, 100% apóstolo, 100% evangelista, 100% pastor e 100% mestre. Ele era a concretização e a realização de todos os 5 ministérios. Mas muito mais do que isso, ele estava elevado acima disso. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode ser apóstolo, profeta, mas eu quero que você entenda que você é ungido por Deus para ser filho. E você é ungido porque você é filho. Ninguém pode ser ungido se não for filho. No Antigo Testamento, nenhum dos homens podia ser consagrado se não fosse pela tribo de Levi. Nenhum dos homens. Tinha que pertencer, tinha que ser filho de Arão. Tinha que ser filho de Arão. Se não fosse filho de Arão, não poderia ser consagrado. Se não fosse da tribo de Levi, não poderia ser consagrado. O homem, para ser rei em Israel, tinha que ser filho de rei. Por isso que Neemias, no capítulo 7, quando ele institui as autoridades, eles pegam as genealogias, eles começam a ver quem era e quem não era. E lá em Neemias capítulo 7 vai mostrar para nós que aqueles que não são da genealogia não podem ministrar em nome do Senhor, porque não são filhos, não pertencem, não têm a marca da adoção. Deus, ele dá muito valor para a sua família. Aqueles que ministram no seu nome têm que ser filhos, porque só os filhos podem ser ungidos. Então a conclusão de Pedro é: para você ser o Messias, você tem que ser o filho. Você tem que ter a natureza. Você tem que ter a mesma classe, a mesma denominação, os mesmos pensamentos que o Pai. Então a minha conclusão é: esse trono é teu porque tu és filho. Ei, a Bíblia diz que nós fomos assentados juntamente com eles em regiões celestiais. Sabe por quê? Porque você é filho. E como filho, você se torna herdeiro do trono. Você é filho de Deus, destinado a reinar em vida, em vitória. A unção que está sobre você é porque você é filho de Deus. Entenda isso nessa manhã. A revelação de Pedro era Cristo, o Filho. Ele não poderia ser Cristo sem ser filho. E Jesus está edificando a sua igreja sobre filhos. Nós vimos isso, que Deus edifica a sua família com filhos. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E essa edificação é com filhos, porque Deus não edifica nada a não ser através de filhos. Deus não edifica nada a não ser através de filhos. No momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo entender a sua posição como filhos, entender o seu direito, os seus benefícios e os seus deveres como filhos maduros, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai aniquilar as trevas. No momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levantar com a mentalidade de que nós já vencemos, Apocalipse 12:11, pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro, a igreja vai empurrar as trevas, porque ela vai começar a resistir, e a ganhar espaço nesse mundo. A confusão que existe na cabeça, na mentalidade, no mundo interior das pessoas, é porque elas não têm a consciência de que elas são filhos, filhas de Deus. Filhas de Deus. E ele fala: Pedro, tu és pedra. Pois também, verso 18, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, presta atenção,
o fundamento não era Pedro, não era Petros, mas era sobre Petra, que era uma rocha maior do que Pedro. Pedro era uma porção de Petra. Olha só que interessante. Ele está dizendo: Pedro, essa realidade que você está vendo, você faz parte dela. Você não é o centro dela, você faz parte dela. Por isso que Petra era muito maior do que Petros. Olha só a realidade que Cristo queria trazer para Pedro. Você recebeu a revelação? Amém. Mas o propósito de Deus para a sua igreja, para a igreja, para o corpo de Cristo, para os filhos de Deus, é bem maior do que apenas um homem, ou até mesmo você. É uma combinação de Petros. Petros juntando com Petros, juntando com Petros, juntando com Petros. E esses Petros são aqueles que receberam a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que por causa de Jesus ser Filho de Deus, eu me torno Filho de Deus, porque eu aceitei o senhorio dele na minha vida. Então é a combinação de Petros, de Petros, de Petros, de Petros, de Petros, de Petros, aqueles que receberam a revelação, a iluminação de Cristo, o Filho. E Petros com Petros, com Petros, com Petros, com Petros, com Petros, forma Petra. Então a igreja está baseada nessa combinação de filhos que jogam no mesmo time e fazem com que o propósito de Deus avance. É assim que o mundo vê a nossa vitória. Está Cristo, pois, dividido? É claro que não. Mas a igreja está dividida, o corpo está dividido. Porque não há identificação de que nós fazemos parte da mesma família. Nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus. Uma vez com essa revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho, as portas do inferno não prevalecem contra você. Uma vez que você sabe que você é filho de Deus e que Deus é o seu Pai e Jesus é o seu Senhor, o seu irmão mais velho, e Ele enviou a você o Espírito do seu Filho, o Espírito da verdade, as portas do inferno não prevalecem contra você. E a Bíblia diz que os filhos, eles contendem a porta. Porque a porta era o mecanismo de entrada e saída de uma cidade. Os filhos determinam o que entra e o que sai. Na sua comunidade, na sua igreja, você com a mentalidade de Cristo, a mentalidade de filho, que se submete a Cristo, o Filho, você determina o que entra e o que sai da sua igreja. Você tem a capacidade de parar murmurinhos, você tem a capacidade de parar fofocas que vão minar a comunhão dos seus irmãos. Você tem a capacidade porque você é filho. Então falar sobre essa filiação, sobre a igreja que entende que são filhos, é falar sobre a natureza de vitória em nós. Colossenses capítulo 1, 26 a 27 diz assim: o mistério que estiver oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, o ungido. Lembra que para ele ser Cristo, ele tem que ser filho. Então é filho em vós, a esperança dessa riqueza gloriosa ser mostrada, ser revelada ao mundo. Porque você não consegue revelar o Pai se o Cristo não estiver em você. Você não consegue revelar o Pai se você não tiver a certeza e a convicção de que você é filho de Deus. Então o mistério é a revelação de Cristo, o Filho, em nós. O mistério é a revelação de Cristo, o Filho, em nós. E o inferno sabe quem é você, gente. O inferno sabe muito bem quem é você. Mas se eu conheço a verdade, eu diminuo as possibilidades de ser enganado. Colossenses capítulo 1, verso 26 na Bíblia Viva diz assim: porque através dos séculos e gerações passadas, Ele guardou esse segredo
Porém agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para Ele. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o segredo, que Cristo, no coração de vocês, é a sua única esperança de glória, para aqueles que vivem para Ele, para aqueles que vivem para Deus. E a igreja, então, ela é a resposta, os filhos são a resposta resgatadora do amor de Deus. Lembra que eu falei para vocês que a morte de Jesus na cruz revelou que Deus ao mundo amou? Então nós somos a resposta resgatadora, reconciliadora do amor de Deus, frente ao fracasso do homem, frente ao pecado do homem, frente às aflições que eles passam sem esperança. Nós passamos pela mesma tribulação, a diferença é que nós temos esperança, e não desanimamos, porque nós temos o Espírito do Filho, que nos alerta, que nos fala. Olhar para a igreja, olhar para essa filiação, é olhar para o amor de Deus que nos resgatou do pecado e da sua condenação. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, gente. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, por natureza filhos da ira. Então o nome da igreja como filhos, lembre que a igreja é formada por filhos e não por membros, está intimamente ligado à vitória de Cristo na cruz. E não pode ser visto sem a marca dessa vitória sobre as trevas. Preste atenção, nós fomos chamados para fora. A palavra igreja, eclésia, fala de um senado que foi tirado de uma dimensão para ser elevado a uma dimensão e para representar um governo. Não é só chamados para fora. Deus não faz nada sem propósito. Quando Ele te chama é porque você tem um propósito. Deus, Ele chama você de fora de uma dimensão que não te comporta, porque você não foi criada para ela. Deus te chama para fora de uma dimensão, porque você é filho de Deus. Enquanto você estiver vivendo naquela dimensão, você não vai conseguir agir como filho. Lembra do filho pródigo? Ele era filho, ele estava numa dimensão de filiação, ele trabalhava com o seu pai, ele trabalhava para o seu pai. Mas de repente ele perde a sua herança e ele quer viver fora de uma dimensão, da dimensão pelo qual ele foi criado para existir. Ele vai para fora e por um tempo há gozo, há alegria, as pessoas estão ali em volta dele. Mas quando faltam os recursos, ele se vê na miséria. Porque é isso que essa dimensão quer fazer com o homem, a dimensão mais baixa, a dimensão do mundo, do sistema babilônico, do pecado. A dimensão do pecado quer te destruir. O diabo veio para roubar, matar e com isso destruir. Ele rouba a tua identidade. Ele mata os teus sonhos. Com isso ele destrói a possibilidade do reino de Deus avançar através da sua vida. Porque Deus, Ele usa filhos. E a vitória de Deus está no seu Filho. Se está no seu Filho e nós estamos no Filho, isso quer dizer que a vitória de Deus ela é anunciada através da sua vida. Então quando Deus ele chama a igreja de um mundo sem propósito para uma dimensão com propósito. O que Deus faz na sua vida, Ele faz com propósito. Então nós somos chamados para fora de uma realidade e inseridos em uma outra realidade. Qual é a realidade que nós estamos inseridos agora? Você é filho de Deus. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você é cooperador da obra de Cristo. E é isso que nós anunciamos nessa verdade. Nós somos corpo dele, somos vitoriosos nele. Por isso que a sua natureza é uma natureza de vitória. Mas nós temos que enxergar isso para que nós possamos permanecer inabaláveis. Depois você vai ler lá Efésios 6. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Nós temos que saber quem nós somos
para que nós possamos caminhar para um caminho certo, sabendo que a vitória de Cristo na cruz sobre o inferno é um fato. É um fato. Jesus me fez vencedor sobre o inferno. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições, thlipsis, tribulações, provas, testes, tentações, você vai ter. Mas lembre-se que você está numa dimensão diferente, e é nessa dimensão diferente que nós vivemos. E é nessa dimensão diferente que nós podemos ter bom ânimo, sabendo que Ele já venceu o mundo. Os pensamentos que nos dominam são os pensamentos de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Ele venceu na cruz do Calvário por nós. O que nós enfrentamos, nós temos condições de vencer, porque nós já vencemos. Olha só a realidade como é diferente. Ao invés de você olhar para a situação e dizer: que droga, não consigo vencer isso, você pode dizer para a situação: eu já venci. E enfrentar, não vá fugir da situação. Enfrente a situação de uma posição: eu já venci. Eu já venci. Ser um vencedor não quer dizer não estou com dificuldades, não tenho problemas. Se você vence, é porque você enfrentou. Quando você enfrenta e você vai até o final, você tem a condição de dizer que você venceu. Veja lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você vai ver as igrejas, está dizendo assim: há o que vencer. Porque eles tinham que mudar algumas coisas, eles tinham que mudar a mentalidade, eles tinham que mudar as coisas que eles aceitavam na igreja. E o Espírito vem dizendo, ao anjo da igreja vem dizendo: olha só, vocês têm que mudar isso. E quando vocês mudarem, vocês continuem na jornada e há o que vencer. Há o que vencer. A vitória dessas igrejas estava associada à obediência que envolve algum tipo de mudança de comportamento. Lembra que nós falamos que para experimentar a vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa mentalidade? Porque muitas vezes a nossa mentalidade, que cria hábitos, que cria comportamentos, vai nos impedir de viver a vida plena de Deus, como filhos de Deus que nós somos. O que vence o mundo? A nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança de que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é crer na revelação que Pedro teve, na mesma revelação, que é o fundamento da igreja. É o fundamento. Se Jesus Cristo, o Filho, venceu o mundo, nós, como filhos, podemos vencer o mundo. Sabe por quê? Porque já está vencido. Todo o potencial para vencer já está dentro de você. Todo o potencial para vencer já está dentro de você. Os nossos problemas são uma pedra de alavanque. Os nossos problemas são pedras de alavanque, são pedras de subida. Eu não deixo com que ele me pare. Eu, com o Espírito Santo, eu os venço e eu subo por cima deles. Faço dos meus inimigos como o estrado dos meus pés. Que é isso? Olha só, é isso o que a Bíblia diz. Que no final os seus inimigos, ele está esperando com que os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Quem é o pé do corpo? É a igreja. Quando os inimigos forem colocados por estrado e a igreja parar de ver as pedras como algo que dificulta a vida delas, quando você parar de ver os seus problemas como algo que impede a sua vida de avançar e começar a ver aquele problema como estrado e começar a colocar esse inimigo debaixo dos teus pés, Jesus triunfa mais uma vez, através da sua igreja. E as pessoas veem o triunfo. Quando você vence a sua dificuldade, as pessoas veem o seu triunfo, que é na realidade o triunfo de Jesus na cruz do Calvário, depositando essa mentalidade dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. E as pessoas perguntam: como é que você consegue vencer isso? E você consegue ministrar para ela e falar: porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Jesus já venceu por mim. Jesus já venceu essa dificuldade. Isso para mim é só uma dificuldade para eu avançar, mas eu avanço, porque eu sou filho de Deus, eu subo em cima delas.
assim que eu as derroto, eu subo em cima delas, coloco os meus pés no pescoço dos meus inimigos. Demonstração de vitória. O espírito de filhos é um espírito de pessoas que não desistem. São pessoas perseverantes. Vamos terminar com esses versos. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, a vossa fé, a vossa crença, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes vencido, feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Apocalipse 12:11. E eles o venceram. João estava vendo uma realidade já conquistada. Amados, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e da vitória da sua igreja. Não era algo que aconteceria, era algo que tem acontecido na nossa vida. E eles já o venceram. Você tem vencido na sua vida. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram as suas vidas até a morte. No mundo nós teremos aflições, mas a sua natureza, como filho de Deus, foi planejada para vencer, foi planejada para avançar, foi planejada para prosperar, para progredir, para ir além. A vitória de Deus está destinada aos seus filhos. Amém? Deus te abençoe.